Pois bem, prosseguindo no estudo, estamos agora na página 30, vamos ao item 18 do material didático. Os anabatistas não negavam a fé e eram martirizados. Bom, como nós temos visto, os últimos 100 anos, 150 anos, aumentaram muito o número de igrejas anabatistas. Teve aquele período que eu falei para vocês que a Igreja Católica foi dominada pelos imperadores bárbaros e eles faziam o que eles queriam com a Igreja Católica. Desde os anos 800 até o ano 1100, 1150, os bárbaros dominaram totalmente a Igreja Católica. Então a perseguição diminuiu. Tanto que eu comecei a mostrar para vocês até textos de igrejas anabatistas, como o livro A Nobre Lição, que nós estudamos, escrito no ano 1100. E outros livros deles, né? Inclusive fizeram uma tradução da Bíblia. E isso, essa notícia foi crescendo na Europa. E esse período que nós estamos estudando agora, o papado decidiu, olha, tem que partir realmente para a perseguição, e aí a saída que eles viram foi organizar a Inquisição, porque não tem como. Vai o padre com aquela pregação morta, ficava lá fazendo uma missa em latim que as pessoas nem entendiam, e aí chega alguém com uma pregação viva. E essas igrejas valdenses, eu mostrei para vocês e vou mostrar depois de novo, eles eram pentecostais. Então as pessoas, claro, preferiam a igreja evangélica àquelas igrejas mortas, né? E lembrando, igrejas que muitas delas tinham demônios em cima das igrejas, que eles chamavam de obras de arte. Mostrei para vocês essas imagens, uma coisa horrível, se cumprindo o Apocalipse que diz que a Babilônia é morada de demônios. Eles colocavam demônios lá em cima das igrejas. Por que isso? Porque está se tratando da Babilônia apocalíptica. Bom, ano 1215 ainda, essa perseguição aumentando, o comentário diz: assim como a Igreja Católica perseguiu outras comunidades cristãs na história, afirmando que estas também deveriam ser extintas, pois eram, segundo diziam, muito perigosas, assim farão aos anabatistas de Lyon. O próprio inquisidor relata todas as suas ações perigosas. Vou mostrar um texto até de uma historiadora católica aqui para vocês. Bom, Anabatistas de Lyon foi o nome que eles deram a uma igreja anabatista que vivia nessa cidade. Eles eram chamados de pobres de Lyon ou anabatistas de Lyon. Por que pobres de Lyon? Porque eles tinham que viver no campo. Eles não podiam construir grandes igrejas. Muitos deles, as suas igrejas eram as suas casas. Ou então eles faziam igrejas escondidas nas montanhas. Bom, eu coloco aí então o texto de uma historiadora católica, Laura Tomé, que ela escreveu uma obra da ortodoxia e heresia, os valdenses. Ela diz: alegando que mais vale obedecer a Deus que aos homens, e que em relatos tratando de períodos além de 1215, são descritos como abraçando corajosamente o martírio para não abjurar sua fé. São, portanto, potencialmente perigosos para um episcopado que vive dias trabalhosos, buscando, são, portanto, potencialmente perigosos para um episcopado que vive dias trabalhosos, buscando firmar-se no poder temporal na cidade de Lyon,
que lhes havia sido entregue juntamente quando Valdo iniciava sua pregação, justamente quando Valdo iniciava sua pregação. Lembra que eu contei para vocês essa história, que a cidade de Lyon não estava no governo eclesiástico católico. E ela foi entregue lá no ano 1154, desculpe. Tá bom? Ou seja, há cerca de 60 anos. E aí, desde que a cidade foi entregue ao governo católico, naquele período também teve a conversão de um católico chamado Pedro Valdo. Se converteu também às igrejas que não batizavam recém-nascido. E quando se convertia, ele vai ser batizado agora. E aquilo se tornava público na cidade. E esse Pedro Valdo, eu contei para vocês, já eram quase 60 anos, ele vendeu todos os seus bens e começou a financiar pregadores para irem pela Europa pregando o evangelho. Então isso foi notório na Europa. Por que esses pregadores estão crescendo? São pessoas financiadas por Pedro Valdo. Ele era católico, mas ele abandonou a fé católica e foi servir nas igrejas que só batizam adultos. Bom, eu cito aí também um livro que eu recomendo a vocês, A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica, de Charles River. Ele traça um número de pessoas mortas num período de 10 anos, que certamente aumentou a partir de 1215. Mas ele fala que desde 1208, de 1208 a 1218, 15 mil cátaros teriam perdido suas vidas no processo inquisitório. E essas pessoas, eu tenho relatado para vocês na história, quando começava a chegar as autoridades católicas investigando, eles faziam o quê? Eles pegavam suas roupas, o que eles podiam, pegavam mulheres, crianças, os velhos que podiam caminhar e saíam caminhando para outras cidades. Tanto que eu tenho dito para vocês, o melhor termo para descrever essa igreja não é anabatista. Tanto que eles não gostavam de serem chamados de anabatistas. Eu uso esse termo porque é o termo que a história utilizou em geral para descrevê-los. Eles eram anabatistas, uma hora chamada de valdenses, outra chamada de paterinos e por diversos nomes. Mas o melhor nome para descrevê-los seria peregrinos, ou a Igreja Peregrina. Tanto que existe um livro em inglês com esse título, A Igreja Peregrina.